Jeremias capítulo 20. Esse culto estará sendo gravado para depois você poder assistir novamente. Espero que Deus fale com você. Livro de Jeremias capítulo 20. Hoje eu quero falar sobre 4 pilares. 4 coisas que eu vou pontuar aqui para você hoje. Sobre a importância de você não parar. Não desistir, não jogar a toalha, não recuar, não retroceder. E eu espero que quando o culto acabar, quando a mensagem acabar, que o teu coração hoje esteja queimando por Deus. A Bíblia vai falar dentro de um contexto de um homem chamado Jeremias. Antes de eu ler o versículo, livro de Jeremias capítulo 20. Jeremias foi um profeta para um tempo muito difícil. Eu costumo dizer que existe mensagem para cada época da vida. Eu estava ali agora meditando e eu estava rascunhando a minha mensagem do próximo final de semana. Já estou rascunhando, já está no papel ali. Ó. Não está tudo, mas já está parte dela. Eu estava pensando como que é andar com Deus. Existem mensagens para cada época da sua vida. Por exemplo, quando um pastor é convidado para ir num velório, que tipo de mensagem que se prega em um velório? Mensagem de esperança, que existe vida depois da morte. Para onde você vai? Aqueles que ficam, você tem o poder da escolha. Para aquele que foi, fica a saudade. Quando o pastor é convidado para pregar em um casamento, que tipo de mensagem se prega? Mensagem bíblicas, falando da Bíblia, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, o que Deus espera da família, qual é o projeto de Deus. Quando você vai orar por uma criança, um aniversário, que tipo de mensagem a gente leva? Então, na qualidade de pregadores, nós buscamos de Deus uma mensagem para cada época. A época em que Jeremias estava vivendo foi uma época muito tensa, muito difícil. A Bíblia vai dizer que na época de Jeremias, o povo esteve na Babilônia por cerca de 70 anos. É uma vida, gente. 70 anos se casa, dão filhos em casamento, é uma vida. Durante 70 anos aproximadamente, a Bíblia diz que eles viveram na Babilônia. Por que motivo, pastor? Por causa de pecados, desobediências e rebeldia. Só que durante 70 anos, Deus usa o profeta Jeremias para falar ao povo, para puxar a orelha, para orientar, para exortar. Só que o povo não queria ouvir. Jeremias dizia: pessoal, Deus é bom. Mas o povo achava que Deus estava sendo mau. Jeremias pregava: pessoal, Deus é conosco. E o povo achava que Deus os havia abandonado. Levantou-se um homem chamado Passur, uma autoridade política da época, e começou a esbofetear Jeremias. Literalmente dava tapa na cara do profeta. Ele falava, ele não gostava do que ouvia e batia na cara do profeta. Numa outra ocasião, o profeta falava o que Deus mandava falar, ele pegava o profeta e jogava no fundo do poço cheio de lama. Em outras ocasiões, pegava o profeta e colocava em calabouços. O calabouço na época de Jeremias era como se fosse uma fossa de esgoto. Um buraco na terra, onde todo esgoto da cidade corria para lá, e ali ficava o prisioneiro. Jeremias estava literalmente no meio do esgoto, literalmente pousando, passando no calabouço, no meio da sujeira da cidade. Só que a Bíblia diz que a gota d'água para Jeremias foi quando ele fala o que Deus mandou falar. E sabe o que Passur mandou fazer? Mandou cortar a roupa do profeta. Eu vou falar numa linguagem alta aqui, mas com todo respeito. Mandou rasgar a roupa do profeta, aonde o profeta andava pela rua com as nádegas de fora. Todo mundo entendeu. Mas por que ele fez isso? Para humilhar Jeremias, para envergonhar Jeremias. Imagine que ser Jeremias, olha aqui para mim, não foi fácil. Levar a mensagem de Jeremias naquela época não foi fácil. Imagine que você fala a verdade e é esbofeteado. Você fala a verdade e é jogado no fundo do poço. Você fala a verdade e eles rasgam a tua roupa para você andar semi-nu diante das pessoas. Claro que não foi fácil. Claro que não foi nada fácil. Aí Jeremias chega no fundo do limite dele, na gota d'água. E ele chega para Deus e fala o seguinte. Vamos ler o que Jeremias falou? Já expliquei o contexto, agora vamos para o texto. Capítulo 20, versículos 7, 8 e 9. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias, cada um deles zombam de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruições. Porque
se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, um ludíbrio, ou seja, envergonha todos os dias. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Olha aqui para o pastor. Jeremias, quando ele chega no fundo do poço, ou seja, na gota d'água, ele chega para Deus e disse: Deus, eu cansei, eu parei, eu vou desistir, não prego mais, não oro mais, não faço mais isso, não faço mais aquilo, porque eu estou fazendo e estou apanhando, eu faço e ninguém valoriza, eu faço e ninguém reconhece. Deus, eu estou desistindo de tudo. Como é que você lida quando você está no seu limite? Como você lida quando você está a gota d'água acabou de cair? Você diz: pastor, eu já passei o meu limite, não aguento mais isso, não suporto mais aquilo. Jeremias vai nos dar a primeira lição. Qual é a primeira lição? Quando você estiver no seu limite, achando que a opção é desistir. Desistir do quê, pastor? Alguém vai desistir do casamento, alguém pode desistir de uma empresa, de um negócio, de um sonho, alguém pode desistir da fé. Enfim, você desistiu. O que é que eu faço quando eu estiver tão cansado, tão esgotado, a ponto de desejar desistir? Ouça a palavra de Deus. Deus fala com o profeta Jeremias, e quando Deus falou, ele disse: dentro de mim ardia, queimava como se fosse fogo. Do lado de fora, Jeremias estava envergonhado. Do lado de fora, ele estava no limite humano, da vergonha, do vexame, do escárnio e etc. Mas do lado de dentro, quando Deus falou com ele, é como se um fogo, uma chama ardesse dentro do coração dele. E ele então se levanta. Primeira lição de hoje: todas as vezes que você enfrentar uma luta, e dentro da sua cabeça, da sua consciência, vier aquela vontade de parar, de jogar tudo para o alto, antes de tomar uma atitude, venha para a igreja, fale para Deus: Senhor, use o pregador, a pregadora de hoje para falar comigo. Quando você vier e a palavra falar com você, vai arder dentro do seu coração, porque quando Deus fala, algo acontece dentro de você. Vamos para Lucas capítulo 24, o exemplo do que eu estou falando. Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32. Lucas 24 fala de dois discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam tristes, voltando para Emaús, acreditando de que Deus havia falhado, de que Deus não havia honrado. E eles agora, Jesus aparece no meio deles, começa a falar com eles. Eles não reconheceram que era Jesus. O dia estava terminando, o sol estava indo se pôr. A Bíblia diz que eles convidam Jesus sem saber que era Jesus. Vai lá na nossa casa, come pão com a gente. Jesus foi na casa deles, come pão, fala de Bíblia, fala de Deus. E quando Jesus acaba de falar, Jesus sai, desaparece. E um olhou para o outro e disse assim, versículo 32. Lucas 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Amigos, primeira lição das 4 lições de hoje. Quando você estiver no seu limite, pensar em parar, pensar em desistir, peça para Deus: fale comigo. Deus vai falar. Quando no seu coração, no seu espírito, na sua alma começar a queimar, não é fogo que queima papel, não é fogo que queima palha, que cozinha o arroz, mas é você vem à igreja e a palavra fala com você como uma carapuça. Você diz: uau, alguém falou da minha vida, aquilo, me identifiquei com aquela mensagem, eu entendi aquele recado. Vai começar a queimar dentro de você. Repito, não é um fogo que queima papel, mas o queimar dentro de você significa que você vai ser iluminado, você vai despertar, você vai dizer: peraí, eu tenho caminho, eu tenho uma luz aqui, eu enxerguei o que fazer. Deus está dizendo para não parar, para não desistir. Quando você pensar em parar, ouça a palavra, peça para Deus uma palavra, diga para Deus: fale comigo. Antes de fazer uma loucura, de se precipitar, de falar: estou indo embora, desisto, não aguento mais, Deus, fala comigo. E quando Deus falar, o seu coração vai arder, vai queimar. Aí você vai descobrir que, na verdade, Deus sempre esteve do seu lado. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus sempre esteve do meu lado. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa primeira parte?
Segunda parte da mensagem: quando você pensar em parar em desistir, faça o que fez o Asaf. Vamos para a história de Asaf? Livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versos 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Asaf, para quem não sabe, ele foi o cantor de Davi. Davi, ele levantou vários levitas, cantores, sacerdotes para tal coisa. O Asaf era o principal, era como se ele fosse o líder da banda, o líder da orquestra, o líder de louvor do ministério de Davi. O Asaf, os filhos dele era da música, era do louvor. Os irmãos dele, a família toda era dessa área. A Bíblia vai dizer que o Asaf era um homem tão de Deus. Olha o que é uma unção de Deus, pessoal. Capítulo 5. Eu vou ler direto versículos 13 e 14. Mas se você ler dos versículos 12, você vai ver que era da família de Asaf. Ele, seus filhos e seus irmãos. Versículos 13 e versículo 14. Olha o que acontecia. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvirem uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombeta e símbolos e outros instrumentos de músicas, para bendizer ao Senhor, porque Ele era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então, você pode ler o final do texto comigo? A casa se encheu de nuvem, a saber, a casa de Deus. Versos 14. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha aqui para o pastor. O Asaf era um homem tão de Deus, era um homem tão ligado em comunhão com Deus, que quando ele cantava, a sua família ministrava, adoravam a Deus, a glória de Deus descia. As pessoas eram tocadas por Deus, eram movidas por Deus, eram curadas, eram libertas, sentiam alegria, eram cheios da presença de Deus. Você já ouviu aquele ditado popular que nós não devemos julgar um livro pela capa? Porque às vezes a capa vai dizer uma coisa e o livro vai dizer uma outra coisa. O Asaf, a capa, a aparência, a postura, a pessoa dele era um homem de Deus. Ponto final. Só que não significa que o Asaf não tinha problemas. Não significa que Asaf não passava por lutas. Às vezes você olha uma pessoa na igreja, a pessoa vem te cumprimentar sorrindo, te abraçando, te cumprimentando, brincando, falando da comida, do time de futebol, do clima, de tanta coisa, e você olha para a pessoa e você diz, parece que o fulano, que a fulana não tem problema. E quando você conhece a pessoa, você vai descobrir que quem sabe, um parente está doente, o casamento está em crise, está endividado até as tampas, como diz o ditado popular, mas a pessoa está sorrindo. Então cuidado para você não julgar um livro somente pela capa. Asaf parecia que ele estava muito bem, mas olha como que ele estava. Vamos para 73, Salmo 73, versículos 2 e 3. O próprio Asaf, o Salmo 73 foi escrito por ele, era como se fosse um diário dele. Olha o que o Asaf falou. Capítulo 73, versículos 2 e 3. Livro de Salmos, capítulo 73, versículos 2 e depois o 3. Salmos de Asaf. Podemos? Olha o que diz o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha aqui para o pastor, só para você entender, senão você não vai entender o próximo versículo. O Asaf tocava, cantava, adorava a Deus e a glória de Deus descia. Asaf pregava e todo mundo aplaudia. Asaf cantava e todo mundo dava glórias a Deus. Só que ninguém sabia o que o Asaf estava passando. O Asaf disse, faltou isso aqui para eu me desviar. Talvez você seja uma pessoa que está quase desistindo, porque você está por isso aqui, para abandonar. Como é que o Asaf venceu, pastor? É o que eu quero te mostrar hoje. Como é que você vence? Quando você está passando por um momento tão difícil, pesado, complicado na vida, que alguém vai dizer, olha, eu estou por isso aqui, para desistir do meu casamento, para desistir do meu negócio, para desistir do meu sonho, para desistir disso, para desistir daquilo.
O Asaf, ele disse: eu estou por aqui. Pouco faltou para que eu escorregasse, saísse, abandonasse, chutasse o pau da barraca. Quais foram os motivos? Versículo 3. 2 motivos. Motivo número 1, disse o Asaf: pois eu tinha, mais uma vez, cuidado para você não ter inveja. A inveja, pessoal, é uma coisa muito séria e problemática. Porque às vezes você olha uma pessoa sorrindo e diz: que inveja. Mas por detrás daquele sorriso pode ter uma lutadora ali que está todo dia derramando lágrimas nos bastidores. Cuidado para você não ter inveja de alguém que, quem sabe, está aparentemente bem. Porque você não faz ideia do preço que a pessoa paga para estar no lugar que ele está. Às vezes você vai ficar com inveja e você não tem noção do preço que a pessoa paga para ocupar aquele cargo, aquele título, aquele lugar, aquela posição, aquilo que a pessoa tem. Alguém diria: poxa, eu queria ter o que o fulano tem. Mas quem sabe o fulano não está tendo tempo nem de dormir, de tanto que está trabalhando. Talvez o fulano que você tanto tem inveja, ele está nos bastidores se corroendo, dizendo: Deus, eu não posso fazer uma loucura, eu estou com vontade. Irmãos, cuidado para não ter inveja de ninguém. Segundo lugar, segunda coisa que o Asaf fala: porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Quem são os ímpios? A palavra impiedade, ou ímpio de impiedade, significa desrespeito para com as coisas sagradas. Vou traduzir em miúdos, para ficar fácil. Eu sei que não devo errar, mas eu erro. Que eu não devo mentir, mas eu minto. Que eu não devo roubar, mas eu roubo. Não devo adulterar, mas eu adultero. A impiedade, ela só pode ser praticada por quem sabe o que é correto. Mas mesmo sabendo, a pessoa faz o errado. Eu não vou dar nome, nem vou dar detalhes, porque isso é sigilo ministerial. Mas essa semana eu atendi uma pessoa da nossa igreja, não vou dar nome nem detalhes, mas a frase da pessoa foi o seguinte: falou: pastor, a pessoa me disse, eu errei, e quando eu estava errando, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Eu perguntei: mas o que aconteceu? Deu um branco? Só perdeu a consciência? Só ficou cego? Não vou dar detalhes aqui, mas só para você entender a resposta. A pessoa diz: pastor, na hora que eu estava fazendo a coisa errada, eu sabia que aquilo era errado, mas mesmo assim eu fazia. Eu sabia que aquilo teria consequência, mas mesmo assim eu fiz. Isso é impiedade. A palavra impiedade é desrespeito. Eu sei o que fazer, mas eu não faço. Eu sei como eu devo agir, mas eu não ajo. O Asaf, ele ia perdendo a fé, se esfriando, faltou um pouquinho para ele cair, porque ele olhou para o ímpio. Quem que é o ímpio? Alguém que pode estar no nosso meio, alguém que pode ser referência para nós, mas que quem sabe está fazendo tudo errado. Eu vou falar numa linguagem popular para explicar o espiritual. Lá no local que você trabalha tem 10 pessoas, tem 10 funcionários. Quem sabe a metade lá faz tudo errado e mesmo assim é elogiado. Você diz: espera aí, todo mundo lá está fazendo falcatrua e está sendo elogiado. Eu faço tudo direito, não sou valorizado. Eu vou errar que nem eles. Não erre não, irmãos. O Asaf vai dizer que a impiedade é como a verdura. Você tira uma cebolinha, um alface, qualquer verdura da horta, e você tira. Daqui a pouco tempo aquilo vai ficar murcho, aquilo vai secar e não vai servir para mais nada. O Asaf está dizendo o seguinte: quando eu olhei para a impiedade, quando eu tive inveja do ímpio, do pecador, eu desejei o que ele tinha, até que eu entendi que é como a verdura, é questão de tempo. Quem faz o erro vai colher. Há uma frase que não é minha, é uma frase comum aí nas redes sociais. A frase diz assim: a plantação é opcional, a semente é opcional, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que isso significa, essa frase? Quem planta abacaxi não tem como colher melancia, gente. Quem planta, o que mais? Abóbora, não tem como colher laranja. Se eu plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantei rebeldia, eu vou colher consequência disso. Segundo ponto da mensagem: aprenda com Asaf. Como é que o Asaf saiu dessa, pastor? Quando ele entra na presença de Deus. Salmo 73, vamos lá? Está na Bíblia, está na página aí. Versículo de número 16 e 17. Salmo 73, versículo 16.
Diz assim, versículo 16: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. O que o Asaf fez? Você pode ler comigo aí, é curtinho, ó. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha aqui para o pastor, para eu resumir a segunda parte. Primeira parte da mensagem: quando a coisa estiver pesada, você estiver por um fio de desistir, peça para Deus, fala comigo. Deus vai falar, vai voltar a queimar dentro de você, e Deus vai te mostrar, vai te dar força, vai te renovar. Parte 2 da mensagem de hoje. O Asaf é o nosso personagem 2. O Asaf, ele era um homem de Deus, um homem usado por Deus, mas apesar disso, ele quase se desvia, perde a fé, joga tudo para o alto, até que ele entrou no santuário. Como é que eu venço, pastor? Quando eu estou por um fio, quando eu estou pensando em parar, vai para o santuário. O santuário não é um templo de parede, gente, é a presença de Deus. O santuário pode ser aqui na igreja, na hora do culto, claro, mas pode ser na sua casa, no seu particular, naquela hora que não tem mais ninguém em casa e você sozinho vai falar com Deus, e ali você sente a presença de Deus. O teu santuário pode ser aquele momento que você está sós. Eu não sei qual é o teu, mas todos nós precisamos ter aquele lugar, aquele ambiente em que nós buscamos a Deus. Então Asaf, quando ele entra no santuário, ele entende o que estava acontecendo, onde é que ele estava, e ele se levanta. Ponto 3 da mensagem: muitas vezes Deus vai te levar de volta a lugares de confrontos, para que você perceba que Deus é contigo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 18. Jó, capítulo 1, versos 18. A história de Jó você já deve ter lido, ouvido algumas vezes. Jó, a Bíblia diz que o diabo se levanta contra a vida dele. O diabo toca na saúde, toca no casamento, toca na finança, toca nos bens material. E a última notícia que chega para Jó foi que os filhos dele, 7, no mesmo dia, no mesmo incidente, no mesmo acontecimento, 7 filhos de Jó perderam a vida. O texto diz assim, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Jó 1,18 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento. Você pode repetir essa frase? Diga: um grande vento. Vamos lá? Um grande vento. Guarde essa frase. Um grande vento lhe sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer essas notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e o adorou. Olha aqui para o pastor, para você entender. Jó, ele recebe várias más notícias. Deu errado isso, deu errado isso, deu errado isso, deu errado isso. A última má notícia foi: Jó, levantou uma tempestade e a casa caiu. E quando a casa caiu, todos os seus filhos estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, e todos morreram ao mesmo tempo. Preste atenção. O tempo passa, Jó entra na presença de Deus. De repente os questionamentos surgem: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Aí Deus aparece para responder Jó. Vamos para o capítulo 38 de Jó? Jó capítulo 38. Olha que ironia, gente. Por favor, entenda isso aqui, vai fazer a diferença. Olha que ironia. Capítulo 38, versos 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, da onde? Você está lendo na Bíblia ou na tela? Vamos lá. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um... Vamos lá. Onde é que os filhos dele morreram? No meio de um grande vento, um vento forte. Vamos traduzir só para você entender. O Jó carregava na sua memória que o vento forte, que a tempestade, que um redemoinho, que o ventaval foi o motivo, o culpado dos filhos dele estarem mortos. Agora Jó faz muitas perguntas: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus não respondia nada, e Jó continuava: por quê? Por quê? Agora Deus resolveu responder Jó. O que Deus fez? Olha que ironia. Deus pega Jó
e leva ele para onde? Para um redemoinho, para um vendaval. Mas não foi no vendaval que ele perdeu os filhos? Foi. Às vezes Deus ele vai te confrontar com cenas, cenários, situações, lembranças, memórias, lugares, pessoas que quem sabe te fizeram muito mal, para te confrontar. E às vezes esse confronto, você por não entender, você age como se fosse Deus te castigando. Mas compreenda que o lugar do confronto, gente, também é um lugar de mudança e de respostas. Lugar de confronto são lugares de respostas. Eu vou repetir, lugares de confronto são lugares de respostas. Às vezes as pessoas elas não entendem e acham que o juízo de Deus significa a ausência de Deus. Pastor, não entendi nada, deixa eu simplificar. O que é o juízo de Deus? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tem esse texto aí? Coloca para mim, André. Diz assim, ó, Romanos 6:23, está aí na tela, ó. Porque o salário do pecado, olha aqui para o pastor, pequei, tem consequência. Mentir, tem consequência. Fiz qualquer coisa errada, tem consequência. Quando eu ou você fazemos alguma coisa que Deus não aprova, a Bíblia chama isso de salário. O que é salário? É recompensa, resultado. O resultado do meu erro, do meu pecado, da minha rebeldia, desobediência e sei lá o que mais, tem uma recompensa. Aí a pessoa diz, não pastor, Deus não é comigo. Ô irmão, você pode estar vivendo o juízo de Deus. Deixa eu tentar simplificar. Se você gastou mais do que pode pagar e está endividado, não quer dizer que Deus te abandonou. Você pode estar todo endividado e Deus ainda assim é contigo. Se você não cuidou da tua saúde, o teu corpo hoje está reclamando, cheio de dores pelo corpo, Deus pode ser contigo e você está com dores no corpo. Se você confiou na pessoa errada, falou mais do que devia ter falado, contou segredos que ninguém devia saber, e agora todo mundo está falando de você, irmãos, o nome disso é juízo. O que se planta, colhe. Ah, Deus não é comigo porque eu estou endividado. Não, Deus é contigo, apesar da sua dívida. Deus é contigo, apesar da sua enfermidade. Deus é contigo, apesar da luta que você está vivendo. Deus é contigo, apesar do deserto que você está passando. Deus é contigo, apesar da tempestade que você está vivendo. Não confunda juízo com ausência. Lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha de fogo ardente? Eles não tinham culpa. Eles não mereciam estar ali, mas eles foram jogados lá. E quando eles jogaram lá, Nabucodonosor se levanta do trono e diz, espera aí, eu não joguei 3, eu estou vendo 4. Eu não joguei eles amarrados, eles estão soltos. Há momentos na vida que Deus vai te confrontar com o teu problema, com o teu passado, com o teu inimigo, com aquilo que um dia foi um tropeço na sua vida. E por que Deus vai te confrontar? Para te mostrar que Ele ainda é contigo. Deus agora aparece para Jó. Ele leva Jó no meio de um redemoinho. Irmão, sabe o que é irônico? Para Deus falar comigo, não precisa levar eu para o redemoinho. Para Deus falar com você, Deus não precisa confrontar você. Mas o Jó queria saber por quê. Deus pega Jó e coloca ele no meio de um redemoinho. No nosso país, graças a Deus, não é comum. Mas imagine um país americano, Estados Unidos é comum. Tem vários documentários a respeito desse tema. Você pega um documentário americano que fala sobre redemoinhos. Você vai descobrir que o redemoinho ele vem, levanta, faz bois pesados, sai voando, faz telhado de casa sair quebrada, faz tratores e carros sair voando como se fosse uma folha de papel. Mas quando a pessoa está no meio de um redemoinho, isso é documentário, isso é ciência. A ciência explica que no meio do redemoinho, se você olhar, se algum dia você passar por isso, se você estiver no exato meio de um redemoinho, você olha para o céu, você vai ver o sol. Você vai ver acima daquela tempestade, tudo claro, tudo limpo, tudo lindo, maravilhoso. Segundo o cientista, no meio do redemoinho há um silêncio. Parece contraditório, ensurdecedor. Silêncio. Ué, mas não estou no meio de uma tempestade? Estou. Deus precisou levar Jó para o meio de uma tempestade para falar com ele. Há momentos na vida que Deus vai permitir você ser confrontado por tempestades, para que você entenda que Deus é contigo. Jó achava que Deus não era com ele, porque afinal de contas, quanta coisa ruim lhe aconteceu.
E Deus leva Jó para o meio de uma tempestade para dizer: Jó, eu não deixei de ser contigo, eu ainda sou contigo. Quando eu fiz os céus e a terra, onde é que você estava? Leia o capítulo 38 depois na sua casa. Deus faz várias perguntas. Jó, quando eu te fiz, você estava onde? Quando eu fiz o mar, você estava onde? Quando eu fiz isso? Meu irmão, Deus é antes de você nascer, Deus é durante o seu problema, e Deus continua sendo depois do seu problema. Ele não deixou de ser Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso, gente? Glória a Jesus. Quarta e última parte da mensagem, vamos recapitular? Primeira parte, o que fazer quando a vontade é de parar, que eu não estou aguentando mais? Ouça a palavra, vai voltar a arder dentro do seu coração, você vai voltar a ter força para lutar. Parte 2 da mensagem, a presença. Quando você estiver pensando em parar, em desistir, que não entende, eu não entendo o que eu estou passando, vem para o santuário. Pode ser na igreja, pode ser na sua casa, mas vai para a presença de Deus. Na presença de Deus, você vai entender o que hoje você não entende. Lição número 3, nós aprendemos que o lugar, às vezes Deus vai permitir você ser confrontado, e é na tempestade que você vai descobrir que Deus é contigo, é na luta que você vai descobrir que Deus está ao seu lado, é naquele local de confronto, de atrito, de bater de frente, que você vai descobrir que Deus nunca te deixou e jamais te abandonou. Ele está contigo, Ele é contigo, Ele é o teu amigo, Ele é o chegado, Ele é aquele que não te deixa e não te abandona. E por último, compreenda que obedecer a Deus é o caminho para você sair de enroscadas, de ciladas, de situações de perigo, de situações de aperto. Um dia o apóstolo Pedro, na época Simão, o pescador, ele trabalha a noite toda, não pescou nada, estava lavando a rede, desistindo, vou para casa, não tem mais o que fazer. De repente Jesus aparece e prega, e quando Jesus acaba de pregar, diz: Simão, volta para o mar alto e lança a tua rede. O Simão diz: Senhor, eu trabalhei a noite toda, já estou lavando a rede, já estava indo para casa, já estava desistindo de tudo. Mas Lucas 5,5 disse: Simão, mas porque o Senhor me deu uma palavra, eu vou te obedecer. E ele obedeceu. Quando Simão obedeceu à voz do mestre, à voz de Jesus, ele teve a maior colheita da vida dele. Tem problemas que você só vai vencer, irmãos, quando você estiver na obediência. Mas a última lição é agora. A obediência a Deus é facultativa. Isaías 1,19, coloca na tela para o povo ler comigo. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e se me ouvides, comereis o bem dessa terra. Versos 20, mas se não quiser, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que é que o Isaías está dizendo? Que a obediência é facultativa, cabe a você decidir: eu quero obedecer a Deus ou não quero. Deus não vai colocar aquele instrumento que se coloca na boca do cavalo. Como é que se chama aquilo? Cabresto. Deus não vai colocar um cabresto na sua boca para dizer: vem para cá. Não, a obediência é uma escolha sua. Você pode escolher ser santo ou ser pecador, andar na verdade ou ser um mentiroso, ser fiel ou ser infiel. Só não reclame depois do resultado. Você tem o poder de escolher, querido. Você pode ser um marido fiel ou um marido infiel, só não reclame depois do resultado. Você pode ser honesto ou desonesto, é uma escolha sua. Você só não pode reclamar do resultado. Lembra do que eu expliquei minutos atrás? A plantação, a semeadura é facultativa, você que escolhe o que vai plantar, mas depois que você plantar, a colheita é obrigatória. Se colheu abacaxi, não tem jeito, você vai colher abacaxi. Você confiou na pessoa errada? Não tem jeito, vai quebrar a cara. Você se entregou antes do casamento para quem não devia? Desculpa a sinceridade, você vai colher as consequências. A opção, a plantação é opcional, mas a colheita não, gente. Se eu plantei, eu vou colher. Se eu fui fiel, Deus vai ser. Se eu bati na porta certa, ela vai se abrir. Agora, o próprio Jeremias, eu encerro aqui a mensagem, 2 versículos para encerrar. O próprio Jeremias, Deus aparece de Jeremias: diga isso para o povo. O que é que o Jeremias falou? Livro de Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Eu termino aqui a mensagem. 2 versículos para encerrar. A última lição é: para você não parar, para você não desistir, você precisa obedecer à voz de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 7, versos 23 e 24. Porém, eu estou dizendo que a obediência, ela é facultativa.
Deus não vai colocar um cabresto, vai te obrigar, Ele vai te convidar, Ele vai te dar direções. Obedecer é uma escolha. Ser fiel é uma escolha. Andar com Deus é uma escolha. Cabe a você escolher, quero Deus ou não quero? Vou andar direito ou vou andar errado? Vou ser fiel ou vou ser infiel? Repito, obediência é facultativo. Só não reclame do resultado depois. Vamos ler o texto? Capítulo 7, versículo 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. A última frase diz o quê? Para que vos vá bem. Você quer ir bem? Quer que as coisas dê certo para você, na vida, no casamento, no futuro e etc? Pastor, eu quero. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Faz o que Deus mandou fazer. Ah, pastor, não quero não. Ok, vamos ver o versículo seguinte. Versos 24. Mas não ouviram, nem se inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E o que aconteceu por não quererem ouvir a Deus? Diz aí, e andaram. Vamos lá, olha aqui para mim. E andaram para trás e não. Irmãos, não aponta o dedo para ninguém, mas tem muita gente aqui andando para trás. E sabe por que você está andando para trás? Não é porque Deus é mau ou te abandonou, porque você não faz o que Deus manda. Com todo respeito aqui, é com educação. Pare de ser cabeçudo. Pare de ser desobediente. Você está andando para trás não é porque Deus te abandonou, não. Você está andando para trás não é porque Deus se esqueceu de você, não. Porque você não faz o que Deus manda. Ah, pastor, estou esperando Deus falar de novo. Quantas vezes mais? Deus já falou para você, mas você não faz. Deus já falou para você, mas você não obedece. Olha o final da mensagem. Você está pensando em parar, por quê? Ah, está dando tudo errado. Mas por que está dando tudo errado? O texto diz, Jeremias 7, 23. Se eu obedeço, tudo vai bem para mim. Se eu desobedeço, eu vou andar para trás. Não é o pastor quem está falando, é a Bíblia, é Deus que está dizendo para nós. Deus falou, Jeremias, ensine isso para o povo. Eles estão andando para trás, está dando tudo errado. Não é culpa minha de Deus, a culpa é deles. Eles não estão me obedecendo. Eu vou finalizar aqui a mensagem. Ao invés de você parar, jogar tudo para o alto, examine-se. Não é o que diz a Bíblia, toda Santa Ceia a gente cita esse texto. Examine-se o homem a si mesmo. Por que a minha vida está dando tudo para trás? Aonde você está sendo rebelde? Onde é que você não está obedecendo a Deus? Qual área da sua vida que Deus já te mandou fazer e você não fez? Deus já mandou você obedecer e você não obedeceu. Deus já mandou você fugir de lugares errados e você insiste. Deus já falou para você não estar no ambiente errado e você continua. A culpa não é de Deus, irmãos. Ao invés de você parar e desistir de tudo, obedeça a Deus, aí a sua vida vai para frente, as coisas vão andar, as coisas vão melhorar. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. A Bíblia diz que aonde você colocar os teus pés vai dar certo, onde você colocar as suas mãos vai dar certo. O recado final para nós aqui hoje, não desista, não desista. Se você entendeu isso, que a obediência não é obrigatória, é facultativa. Mastigando um pouquinho mais, cabe a você decidir, vou obedecer a Deus ou não vou obedecer a Deus? As pessoas carregam até hoje a síndrome de Adão. Sabe o que é a síndrome de Adão? Deus chega para você e diz, fulano, por que você não faz isso? Aí vem as desculpas. Síndrome de Adão é desculpas, é terceirizar a culpa. O Adão chega para Deus e disse, Deus, a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. Irmão, está cheio de crente que carrega a síndrome de Adão. Todas as vezes que Deus fala, por que você não muda, fulano? Pastor, é que ainda não é hora. Você está com a síndrome de Adão. Fulano, por que você não se acerta? Ah, pastor, é que o fulano. Irmãos, quem dá desculpa não dá resultado. Você já deve ter ouvido isso. Quem dá desculpa não muda. Você quer mudar de verdade? Não culpe ninguém. Deixa eu te falar um pouquinho mais, isso aqui é sério. Você não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para você. Um dia algum rapaz chegou para mim, não vou dar nome, por ética pastoral, mas uma pessoa chegou para mim e diz, mas a minha vida está assim, está assim, está assado. Eu falei, fulano, ninguém deve nada para você.
Sua vida é fruto das suas escolhas. Mas tem gente que gosta de se fazer de vítima. Mas ninguém me ajuda, pastor. Mas quem falou que você precisa dos outros? Você precisa de Deus, gente. Você tem que fazer a sua parte, tem que fazer por você. Mas aí a pessoa, ela carrega a síndrome de Adão. A culpa é do fulano, a culpa é deste governo, a culpa é dessa cidade, a culpa é do meu pai. Não, a culpa é sua, querido. Se você não obedece a Deus, a sua vida vai para trás. Se você obedece a Deus, tudo te vai bem. Escolha, eu vou obedecer a Deus. Não fique procurando culpado pelas coisas que estão dando errado na sua vida. Olhe para si mesmo, volte-se para Deus, Deus se volta para você. Você tem um Deus que está acima do marido, da esposa, do patrão, da patroa, do pastor, da igreja, do governo, de qualquer coisa. Isaías disse assim, operando Deus. Vai lá, dá para melhorar isso, vai lá. Operando Deus. O que Isaías está dizendo? Quando Deus opera, não tem pastor, não tem igreja, não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem vizinho, não tem ninguém que pode atrapalhar a gente. Mas aí a pessoa fica se fazendo de dodói, de coitado, de vítima, e a vida não vai para frente. Ninguém te deve nada, queridos. O que você tem que fazer é obedecer a Deus. Obedeça a Deus, a bênção vai te alcançar. Não quero fazer o quê? Está escrito na Bíblia, vai andar para trás. E se andar para trás, não reclame. Não diga que Deus é culpado. Deus está me usando para falar com você aqui hoje. Amém? Você pode aplaudir a Jesus pela mensagem? Obrigado, Espírito Santo. Se você puder ficar de pé, eu quero buscar Deus. Antes de eu orar por cura, orar por bênçãos na tua família, eu quero orar pela presença de Deus aqui hoje. Feche os seus olhos. Espírito Santo, ore por nós. Todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que te amam. Feche os seus olhos. Aleluias. Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito e que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Chame por ele nesta noite. Você vai declarar mais uma vez em forma de canção. Você vai dizer para ele: Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, tu sabes das minhas fraquezas, das minhas lutas, das minhas guerras. Tu conheces tudo a meu respeito, Pai. Não há coisa alguma diante de mim, ó Deus, oculta. Não há nada diante de mim escondido que o Senhor não saiba. Talvez estejamos como Asaf, ó Pai, há um pouquinho só de escorregar, há um pouquinho passo, ó Deus, de perder a fé. Quem sabe, ó Pai, nós estejamos como os personagens estudados hoje, ó Pai, como Jó. Estamos no meio de uma tempestade e Deus está nos confrontando com as nossas tempestades, com as nossas vergonhas, com os nossos passados, tão somente para que possamos melhorar. Ajuda-nos a melhorar, Espírito Santo. Ajuda-nos a sermos melhores, Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos.
Ajuda a vencer a minha carne, a minha ira, a minha vontade. Me ajude a vencer o meu cansaço, a minha preguiça. Me ajude a dominar a minha vontade, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga mais uma vez, Espírito Santo, ore por mim, diga para Ele. Espírito Santo, ore por mim e leve para Deus tudo aquilo. E leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a... Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Levante um clamor a Deus, que o seu clamor suba aos céus aqui hoje, que a sua oração chegue diante de Deus. Oh, a mensagem de hoje é: não pare, não desista, não retroceda. Se você está cansado, diga: Deus, me ajuda. Se você está no meio de uma tempestade, diga: Deus, seja comigo. Oh, rabaraiandolobo yandaranda candalabaia chia riando bocoriandaranda lá tocandari candalaba rabababalabalabalabaia bicandori candaranda labá riando bocoloiata candalabala churicanda. Deixa Deus te renovar, meu irmão. Busque a Deus antes de você pedir ouro, riqueza, emprego, livramento. Peça a presença. É a presença o mais importante. Diga: Deus, eu quero a tua presença. É a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu amo estar diante de ti. Eu amo estar na tua casa, Senhor. Eu amo te louvar. Eu amo te adorar. Oh, te adorar é tão bom. A tua presença é tão bom. Espírito Santo, Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós. Traga renovo, Pai. Traga batismo. Traga avivamento. Oh, rabaiandolololo choricandalabá rabababalabalabala tubicandalabá. Se você é batizado no Espírito Santo, seja edificado, seja fortalecido, seja ajudado por Deus. O rabarabaratocandalabá rabaiatuiandalá tocandalá roiadobocandalachu riandocandalabaiaxia rabalabala churicandalabalabala turiandalabá. É mais de ti, Senhor. É mais da tua face, da tua presença. Ô Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. A igreja precisa de ti. Nós precisamos do Senhor. O rabarararariandalabá loiandaraboiandaracandalabalabala turicandalabala churicandalabaia. Aleluia, 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 aleluia. Em adoração, Espírito Santo. O rabararararicandalabalabala churicandalabala churiandalabala churiandalabaias. A Bíblia diz que Deus achou a Davi alguém segundo o seu coração. E Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, pelo único motivo, porque ele obedecia à voz de Deus. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rio, rios de águas vivas,
rios de águas vivas flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta, Deus. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, Senhor, quero te louvar, minha alma canta, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Você pode falar para Deus que você o ama, aí no seu particular, no teu secreto. Diga para Ele: eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus diz que aquele que guarda, que pratica as minhas palavras, são estes que me amam. Você tem amado a Deus, você ama a Deus de verdade, diga para Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. 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 Essa é a minha oração nesta noite. Eu te amo, Senhor. Eu preciso de ti. O que é um homem sem a tua presença? O que é o ser humano sem a tua presença? É um saco vazio que não para de pé. O que é o ser humano sem um Senhor? Ele não está pronto para vencer nada na vida. Eu preciso do Senhor. A igreja precisa do Senhor. A igreja precisa de ti. Oh, rarararararicandolorararicandalá. Rabarabaratu bibiandalaba, rabaiashuricandalaba, rababiandolobalabalabala churicandalaba, churicandalaba, raia tu bibiandalaba, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Diga para Ele: me encha, Senhor. Eu não quero ser um saco vazio, não. Eu quero a tua presença. É a tua presença que me sustenta, é a tua presença que me leva mais longe, é a tua presença que me ajuda. Aleluia, 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 aleluia.
Ararariandolo, roianda balabalabala, tubicandarandolo, chocando. Volte, meu irmão, volte para Deus, volte para o primeiro amor, volte para a comunhão, volte para a santidade, volte para a simplicidade do Evangelho. O rabaraturicandalabá, rababalatubicandalabá, rabarabarachuricandalabala, churicandalabaia, laia tubiandarararicandolo, yatucandariandalabaia. Aleluia, aleluia, laia torian, raia dobicandará, riandobicando, bicandaricandabalabá, babalabalabiando, lobo, lobiandarianda, candalaia, chi, aleluia, laia, churicandalabaias, aleluias, aleluia, 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 labalabala, churicandalabaia, churicandalabaias. Que nós possamos cada dia, Pai, dar a Ti toda a honra, dar a Ti toda a glória, porque dele e por ele são todas as coisas. O Senhor é o único digno de receber honras, o único digno de receber glória e de receber louvores. Vamos terminar declarando isso nessa noite. Porque dele e por ele, para ele são todas as. Vamos encerrar dizendo isso para Deus. Porque dele e por ele, porque dele e por ele, para ele são todas as. Mais uma vez, porque dele e por ele, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Diga, igreja, a ele a honra, a ele a glória, aleluia, só ele é digno. A ele a glória, se é para Deus, adore. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Jesus, eu oro por alguém que essa semana precisa tomar uma grande decisão, fechar negócios. Quem sabe, ó Deus, está em audiências que vai decidir muita coisa para ele e para a vida dos clientes. O Senhor é a força da nossa vida, o Deus que disse que nunca nos deixaria. Eu oro por essa pessoa que está vivendo, ó Pai, um momento muito doloroso, tenso na vida. E quem sabe, ó Deus, não tem forças. Essa esposa que ora por um marido, Pai, esse marido que ora por uma esposa, essa pessoa que ora pela sua família, Jesus, alcance essa família, alcance essa pessoa, que cada membro da nossa família, que seja alcançado, que seja visitado pelo Senhor, porque nós colocamos cada um diante de Ti, assumindo, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. É aquele que está acima de tudo, que está acima de todos, que é maior, que é grande, que é soberano, que é majestoso. Não há outro Deus igual a Ti, não há outro Deus igual a Ti. Tu és grande, inigualável, incomparável. Espírito Santo, ajude essa pessoa. Tem gente que chegou aqui hoje com o coração apertado, por causa de problemas familiares, por causa de lutas familiares, mas Deus, o Senhor é quem conforta, o Senhor é quem consola. Faz justiça nesta alma, faz justiça para essa pessoa. Ajude essa pessoa a se erguer, a se levantar, dar a volta por cima em todas as áreas.
áreas, em o nome de Jesus. Para encerrar, você pode dizer pela última vez: a Ele a honra, a Ele a glória. Diga, igreja: a Ele a glória, a Ele a para sempre, amém. Tudo é dele, é por ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a... É para ti, Espírito Santo. Encerra aqui a canção, a Ele a... Para encerrar para sempre. Diga obrigado, Jesus, e aplauda Ele. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Sente um instantinho. Pessoal que está pela TV, internet ou rádio, fiquem com Deus. Faça-nos uma visita na Rui Barbosa 400, em Rio Branco, no Acre. Deus abençoe. Queridos, vocês...